Olá, meu nome é Juliana Poiares, eu sou professora na Academia Dulcis Domus e hoje eu estou aqui para conversarmos sobre mais um santo que pode ser celebrado durante a preparação para o Natal. E se você não assistiu o vídeo que saiu aqui no nosso canal na semana passada, nós vamos deixar linkado aqui na descrição o vídeo sobre São Nicolau. E hoje nós vamos falar sobre uma santa, Santa Lúcia. Você já ouviu falar de Santa Lúcia? Assim como São Nicolau, Santa Lúcia é uma santa dos primeiros séculos da Igreja e ela também é celebrada dentro do tempo do Advento, no dia 13 de dezembro. Então hoje a gente vai conhecer um pouco mais sobre a história de Santa Lúcia e também conversar sobre como celebrar a vida dessa grande serva de Deus durante a preparação para o Natal da sua família. Como eu mencionei, Santa Lúcia foi uma santa, uma jovem santa dos primeiros séculos da Igreja. Então, ela viveu o tempo da perseguição, o tempo em que o Império Romano ainda prendia, torturava e matava os cristãos, apenas por serem cristãos. E ela foi uma jovem menina que morreu mártir justamente por se recusar a tomar como marido um homem pagão. Na verdade, Santa Lúcia desejava se consagrar a Deus, viver somente para Deus. Mas diante de uma proposta de casamento de um homem pagão, ela se recusou e aí, por vingança, esse homem a denunciou. E aí ela foi presa, torturada e martirizada. Bom, apesar de Santa Lúcia ter nascido na Itália, na região da Sicília, ela é grandemente celebrada nos países escandinavos. E um dos motivos disso é bem interessante. Bom, Lúcia quer dizer também luz. E o feriado, a celebração de Santa Lúcia, lá nos países escandinavos, principalmente na Suécia, é também chamado de Festa da Luz. E vamos entender por quê, é bem interessante. Bom, durante o Natal, durante essa época do ano, dezembro, lá é inverno. E os países escandinavos, eles estão bem ao norte do mundo. Em algumas regiões, inclusive, eles têm pouquíssimas horas de sol durante o dia. Então, dezembro e os outros meses de inverno tendem a ser meses mais escuros nos países escandinavos. Então, só de saber disso já dá para imaginar o quão importante é para eles terem uma festa da luz. Mas é importante a gente mencionar que Santa Lúcia, ela não é considerada somente a Santa da Luz por ter esse nome. A tradição nos conta que ela tinha o hábito de levar suprimentos aos cristãos que estavam presos nas catacumbas. E ela era uma jovem menina, então ela não tinha, assim, muita força para carregar muitas coisas. Então, para que ela conseguisse levar um número maior de suprimentos em uma única viagem, ela elaborou uma coroa com velas, né? Lembrando que nós estamos falando dos primeiros séculos da igreja, então não tinham lanternas, nem lâmpadas, nem celulares. Ela fez uma coroa de velas muito parecida com a coroa do Advento e ela colocava na cabeça, dessa forma ela conseguia ver o caminho e ela tinha as duas mãos livres para carregar esses suprimentos. Interessante, né? E esse fato já nos leva para a primeira atividade que você pode fazer com os seus filhos nesse Advento para celebrar o dia de Santa Lúcia, que é importante lembrar é no dia 13 de dezembro, tá? Então, a primeira atividade é você elaborar uma coroa de Santa Lúcia. Você pode fazer isso com folhas mesmo, recolher folhas e vela de verdade, ou você pode fazer uma de papel. E eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo alguns exemplos, uma pasta de inspirações com algumas imagens de coroas diferentes que você pode fazer com os seus filhos, principalmente com as suas filhas, tá? Bom, outra forma muito comum de celebrar o dia de Santa Lúcia, principalmente nos países escandinavos, sobretudo na Suécia, é você preparar o pão de Santa Lúcia. Então, assim como no vídeo de São Nicolau, eu dei alguns exemplos de como a gente começava a preparar essa celebração na vigília, na véspera, Santa Lúcia também. Então, a tradição diz que a família prepara o pão de Santa Lúcia do dia 12 e no dia 13, na manhã do dia 13, a filha mais velha da família, usando uma coroinha semelhante à de Santa Lúcia, uma roupinha branca,
com uma faixa vermelha, lembrando que essa faixa vermelha, eu até coloquei o meu colar aqui, ó, como inspiração. A faixa vermelha na roupa branca de Santa Lúcia é para lembrar, né, para fazer memória do seu martírio. Então, a filha mais velha leva esses pães já prontos para os irmãos, para os pais, e algumas famílias levam até para os vizinhos, para outros familiares mais distantes. Então, essa é uma tradição sueca bem popular, bem recorrente, é bem comum eles fazerem isso no dia de Santa Lúcia lá. E é algo que a gente pode fazer com as nossas crianças também. Uma recomendação que eu vou deixar para vocês também na descrição desse vídeo é o vídeo de uma dinamarquesa ensinando a fazer o pão de Santa Lúcia. E é ótimo porque é alguém que nasceu nessa cultura, celebra o dia de Santa Lúcia desde criança, veio para o Brasil e conseguiu adaptar essa receita com os nossos ingredientes, com os ingredientes brasileiros. Então, vale a pena assistir o vídeo dela se você deseja fazer o pão de Santa Lúcia com as suas crianças no advento desse ano, tá bom? Bom, outra forma de celebrar o dia de Santa Lúcia é ler histórias sobre ela. A gente não tem muitos recursos em português, mas eu vou deixar algumas sugestões aqui na descrição de livros em inglês que ensinam bem não só a história de Santa Lúcia, mas também um pouco da tradição. Como, por exemplo, nessas imagens que vocês estão vendo, que são de um livro que mostra como é uma típica manhã de Santa Lúcia na casa de uma família sueca que a celebra. Mas é importante destacar que aqui no Brasil essa santa também é muito celebrada, mas não sob o nome de Santa Lúcia, e sim Santa Luzia. E aqui no Brasil, mais do que ser conhecida como a Santa da Luz, ela é conhecida como a santa intercessora daqueles que têm problemas de visão e também a padroeira dos oftalmologistas. Isso se dá porque parte do martírio de Santa Lúcia ocorreu através de uma tortura que ela sofreu, tendo os seus olhos arrancados. E a tradição nos conta que, milagrosamente, ela ainda conseguia enxergar, mesmo sem os olhos. E outras versões dessa mesma história também contam que, milagrosamente, um novo par de olhos cresceu no lugar daqueles que foram arrancados. Então, essa parte da história de Santa Lúcia ela é mais famosa e mais venerada aqui no nosso país. E, como eu já mencionei, não sob o nome de Santa Lúcia, mas Santa Luzia. Além disso, ainda tem mais uma sugestão. Além da coroa de Santa Lúcia que você pode elaborar junto com as crianças, além das histórias que você pode ler e do pão de Santa Lúcia que você pode preparar junto com os seus pequenos na véspera, no dia 12, você também pode aprender a cantar algumas músicas. Vou deixar para vocês um vídeo bem lindo, sueco, em que vocês podem ver vários exemplos de crianças fazendo o pão de Santa Lúcia, como as meninas se vestem como Santa Lúcia e celebram a data, né? Colocam a coroa, se vestem. É muito interessante esse vídeo, eu vou deixar linkado aqui para que vocês possam também ouvir as músicas tradicionais, além de entender um pouco melhor, de forma imagética, como esse feriado, como essa santa é celebrada lá na Suécia principalmente, mas em todos os países escandinavos, tá bom? Espero que esse vídeo tenha enriquecido o seu advento, que você tenha aí mais uma ideia, mais uma sugestão de atividades enriquecedoras para fazer com as suas crianças durante esse tempo de preparação para o Natal. Lembrando que Santa Lúcia não é apenas uma santa grandemente celebrada numa cultura, a cultura de um país, mas ela é também um grande exemplo de cristã, de alguém que soube se despojar, de alguém que soube abrir mão da própria liberdade e até mesmo de alguém que soube se submeter à tortura física por amor a Jesus. Então, o exemplo dela, assim como o de São Nicolau, são perfeitos para essa época do ano, para preparar o coração e o imaginário de toda a família para celebrar o nascimento de Jesus no Natal. Agora, conta pra gente, você já conhecia a história de Santa Lúcia? Você já celebrava Santa Lúcia na sua casa durante o Advento? Deixa aqui nos comentários pra gente. Tenham um ótimo Advento e até a próxima. Tchau, tchau!